Fala, gente, beleza? Bom, hoje a gente vai continuar, né, essa é a aula 9, a gente vai continuar tratando do assunto que a gente já está tratando aí faz 2 semanas, né, que são os processos de formação de palavras. Na primeira aula, a gente falou sobre o que que é morfema, a gente definiu os tipos de morfema. Na aula da semana passada, a gente falou. Olha, nós estamos com visita aqui. Olha aqui. Dá um oi para os meninos. Dá um oi para os meninos. Olha lá, olha lá. Oi, que linda. Bom, mudou o slide, mas tudo bem. Foi ela que mudou, ela não estava gostando daquele. Bom, então a gente falou sobre os tipos de morfema, depois a gente falou sobre a derivação e composição. E aí, na aula de hoje, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns tipos de processos de formação que merecem um pouquinho mais de atenção, né? Então, vocês se lembram que dentro de derivação, a gente chamou a atenção aqui de 5 tipos, certo? Derivação prefixal, certo? Derivação sufixal, derivação parasintética e derivação imprópria, derivação imprópria e derivação regressiva, certo? Bom, uma que eu acho que vale muito a pena a gente tomar cuidado é com a derivação parasintética, certo? Vocês se lembram que, por definição, a gente disse que é aquela que coloca prefixo e sufixo simultaneamente, né? E aí o segredo está nesse simultaneamente. Por isso que, por exemplo, uma palavra como, vou colocar de outra cor aqui, como infelizmente, não é uma palavra formada por derivação parasintética, ainda que ela realmente tenha prefixo e sufixo, né? Aquele mente que é usado para formar advérbios, tá certo? E aqui no meio a gente tem um radical, tá certo? Essa não é um caso de derivação parasintética. Por quê? Porque o prefixo e o sufixo não ocorrem ao mesmo tempo, tá certo? E aí o teste que a gente pode fazer é aquele de existe a palavra infeliz e existe a palavra felizmente, beleza? Acontece que nem sempre esse teste é muito claro, né? Alguém tirou dúvida comigo na semana passada sobre um exercício que está no poliedro que fala do verbo alistar, sabe? De se alistar no exército, né? E aí ele diz que realmente essa palavra foi formada por derivação parasintética. O enunciado mesmo já diz, né? E aí eu não me lembro que aluno foi e perguntou, mas professor, por que é parasintética? Tudo bem, eu entendo que aqui tem o radical lista, certo? Tem esse prefixo a e tem o sufixo próprio de verbo. Mas a pergunta era muito inteligente, por quê? Professor, por que é parasintética, sendo que também existe o verbo listar, né? E real. O ponto é, o verbo listar, esse foi formado somente por derivação sufixal. Beleza. Agora, o verbo alistar, perceba que ele só existe, ele também veio de lista, né? Mas ele existe justamente com a formação da derivação parasintética, com o uso do prefixo e sufixo simultaneamente. Então, assim, cada palavra é uma palavra, né? E tem um outro ponto, e esse é importantíssimo para a gente, que é o seguinte: a derivação parasintética só existe, isso é importante, só existe para formar verbos. Tá certo? Então, de lista eu formo alistar, de macio eu formo amaciar, de vergonha eu formo envergonhar. E essa daqui é uma questão que está no poliedro, que diz assim: assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas por parassíntese. Parassíntese é outro nome para derivação parasintética. Fiquem atentos porque o enunciado pode usar os dois nomes, tá? Então vamos pensar. Ó, eu vou deixar a letra A, até porque a letra A já é a resposta, tá? Vamos ver as demais.
indisciplinado. Legal, aqui o radical é disciplina, né? E essa palavra realmente tem um prefixo e tem aqui um sufixo, né? A partir de disciplina, eu formei disciplinar, né? Que é o verbo, e depois conjuguei o verbo. Acontece que existe disciplinado e existe indisciplina, né? Então, de fato, aqui, veja que funciona aquele teste, né? Emudecer, essa sim. Ó, então, essa daqui não é por derivação parassintética. Emudecer, sim, né? Veja que eu coloquei prefixo, coloquei sufixo e formei o verbo, tá certo? Naturalmente, essa palavra, o radical é natural e ela só tem um sufixo, ela nem tem prefixo, então ela não é formada por derivação parassintética, tá? Uma coisa importante, percebam que o prefixo que aparece na derivação parassintética, ele não tem significado, né? Agora, o do indisciplinado tem significado, ele dá justamente aquela ideia de significado oposto. Felizmente, veja, felizmente só tem sufixo, nem prefixo tem, então nem dúvida eu tenho sobre derivação parassintética. Endireitar, essa sim é uma palavra formada por derivação parassintética. Perceba que de direito ou direita, eu formei um verbo colocando prefixo e sufixo. Lembrando que derivação parassintética forma verbo. Passatempo, essa palavra aqui é composta, né? Ela é composta por justaposição, então ela não é formada por derivação parassintética. Receptor, vem do verbo receber, mas ele só colocou aqui um sufixo, né? Não há prefixo para a gente analisar. Infelizmente, é justamente o caso que a gente falou, ó. E você já pode eliminar a possibilidade de ser voz reflexiva, de ser derivação parassintética, porque não é um verbo, né? Tá certo? E atualmente, veja que o radical é atual e ela só tem sufixo, ela nem prefixo tem, então não pode ser. Então vamos pensar nos casos aqui da letra A. Envergonhar, então de vergonha, ele formou envergonhar. Como que ele formou este verbo? Lembrando que derivação parassintética só forma verbo, né? Colocando o prefixo e sufixo, tá? Endeusado, tomem cuidado, né? Porque endeusado, você fala, mas endeusado é um adjetivo, né? Mas antes de virar um adjetivo, eu tive que transformar em verbo. Lembra que a gente fez uns exercícios assim na aula passada? Do nulo e do anulável, né? É disso que a gente está falando. Então, ó, de Deus eu formei endeusar. E aí depois eu conjuguei e formei lá endeusado. Mas percebe que eu tive que passar por esse passo intermediário aqui. Isso fica mais claro ainda no último, no emagrecimento, cujo radical é magro. Para chegar em emagrecimento, eu tenho um passo intermediário aí, que é essa a parte difícil, que é a derivação parassintética. Então eu tive que primeiro formar emagrecer. Percebem? Formei um verbo colocando prefixo e sufixo, derivação parassintética, portanto, e depois ele formou, a partir desse verbo emagrecer, ele formou um substantivo. Como que ele formou esse substantivo? Por um outro processo, que é o de derivação sufixal. E aí ele formou emagrecimento. Professor, como é que você sabe que primeiro teve que ter esse passo intermediário? Tem várias pistas que a gente pode olhar. Por exemplo, se você observar o comportamento desse sufixo, em outras palavras, esse sufixo mento, você pode ver que ele serve para formar substantivos. Todas as palavrinhas terminadas em mento são substantivos, só que elas tiveram antes, esse sufixo mento, ele foi acrescentado a um verbo, né? Então, por exemplo, de desenvolver, eu formei desenvolvimento. Ora, se eu tenho que ter um verbo antes, então isso explica por que eu tenho esse passo intermediário aqui, que é o verbo emagrecer. Tá certo? Então, todos que passaram pela derivação parassintética foi a letra A. Acontece que no caso de emagrecimento em especial, a gente teve dois processos. E é isso, acho que isso ficou bem claro na aula da semana passada, como
esses processos vão se acumular para a gente, né? Geralmente não é um processo só que acontece, tá bom? Bom, e aí a outra que eu falei que a gente tem que tomar um cuidado é a derivação imprópria. Qual que foi a definição que nós usamos para derivação imprópria? É a mudança da classe gramatical, certo? Só que você fala, ué, mas mudança da classe gramatical, professor, quando a gente falou de emagrecer, emagrecimento, já houve uma mudança de classe gramatical, né? Era verbo que virou substantivo. Emagrecer é verbo, emagrecimento substantivo. Porém, aqui tem um acréscimo. Mudança da classe gramatical sem mudança na estrutura da palavra, né? Por isso que o caso de emagrecer para emagrecimento não é um caso de derivação imprópria. Por quê? Porque eu mudei a estrutura da palavra, né? Eu coloquei um sufixo. Lá a gente está falando de derivação sufixal, tá bom? Então, eu trouxe esse texto aqui, que foi um texto que foi utilizado no vestibular da Fundação Getúlio Vargas, e o texto é baseado num problema de derivação imprópria, apesar de ele não falar esse nome, né? Olha o que o texto diz. Quando você significa eu. Outro dia, deitado no divã em uma sessão de análise, descrevi meus sentimentos. Quando sobe a raiva, você perde a capacidade de ser generoso, ele disse. Antes de terminar a frase, eu me dei conta de que tinha usado você, apesar de estar descrevendo um comportamento meu. Instintivamente, repeti a frase. Quando sobe a raiva, eu perco a capacidade de ser generoso. Vocês podem ver, esse é o você genérico, é um erro muito comum que vocês cometem em redação, certo? Em redação vocês colocam muito assim, se você pensar, você quem? Você não está falando com ninguém na redação, né? Então, tomem cuidado com esse você genérico. Ele continua. Não me senti bem. Não era o que eu queria expressar. O que seria esse estranho você que havia usado falando de mim e seguramente não me referindo a ele, meu analista, que era o único na sala? Como você sabe, o você normal é usado como na frase para se referir ao interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando. Descobri que esse estranho você é o chamado você genérico e pode significar muitas coisas, entre elas eu e toda a humanidade. Né? Quando a gente quer falar que é um comportamento de todo mundo, a gente fala, se você fizer tal coisa, né? E aí você não está falando da pessoa que está na sua frente, mas você está falando de um comportamento genérico. O que eu queria dizer era o seguinte, quando sobe a raiva, eu e toda a humanidade perdemos a capacidade de sermos generosos. Ao usar o você genérico, e eu vou grifar esse trecho aqui, ao usar o você genérico, estava tentando me eximir um pouco da culpa. Por quê, né? Percebem? Isso daqui, a pergunta do vestibular era exatamente essa. Por que que ele diz que ele estava tentando se eximir um pouco da culpa? Porque quando ele atribui esse comportamento a todo mundo, ele fala que não é um problema só dele, logo a culpa fica diluída para todas as pessoas, né? Imagine qual não foi a minha surpresa ao me deparar com um estudo que investiga exatamente em que condições as pessoas usam esse você genérico. O prazer é grande quando o prazer é meu, mas estou usando o você genérico para expressar minha esperança que você também tenha esse prazer. Voltando, né? Quando você lê sobre algo que já observou, certo? Eu queria que a gente notasse exatamente esse trechinho aqui, o você. Se a gente for à gramática e procurar lá na gramática qual é a função dessa palavra, a gente vai descobrir que ela é um pronome. Não é isso? Lembra da classe dos pronomes? É um pronome, se a gente quiser ser até um pouquinho mais específico, é um pronome de tratamento. Lembra dele? Sim? Porém, nesse caso aqui, em especial, essa palavra não foi usada como pronome. Nesse caso em especial, essa palavra foi utilizada como substantivo. E o que me indica que ela foi usada como substantivo? Vou dar duas informações interessantes. E aí a gente tem que lembrar do funcionamento das classes gramaticais para poder falar de derivação imprópria. Então agora no segundo semestre, que a gente vai
relembrar classes gramaticais e vai ver novamente alguns pontos, a derivação imprópria vai fazer muito mais sentido para a gente também, tá? Veja bem, a única classe gramatical que pode vir com um artigo antes é o substantivo, né? Outra coisa, genérico, que é essa palavrinha aqui, é um adjetivo. Lembra qual que é a função do adjetivo? Ah, professor, o adjetivo serve para qualificar. Tá, mas para qualificar quem? Somente substantivos. E esse genérico está ligado a você. Então, essa palavrinha você, que em condições normais é um pronome, é classificado como pronome, tem comportamento de pronome, tem cheiro de pronome, tem sabor de pronome, neste caso aqui tem todas as características de substantivo. Então a gente diz que esse você aqui sofreu derivação imprópria. Tá certo? Isso é muito comum na linguagem literária, né? Eu quis pegar aqui um texto que não é literário, mas isso é muito comum na linguagem literária, tá? E veja aqui, voltando aqui à definição, mudança da classe gramatical, ou seja, nesse caso, de pronome virou substantivo, certo? Sem mudança na estrutura, ou seja, não coloquei prefixo, não coloquei sufixo, não coloquei nada. Simplesmente coloquei num contexto, ali naquela frase, de substantivo, tá certo? E a derivação regressiva, eu queria que a gente se lembrasse o seguinte. Lembra que a gente falou que a derivação parasintética, chamada também somente de parassíntese, só forma verbos, certo? A derivação regressiva também é um caso muito específico. Ela só serve para transformar substantivo. Falei errado já, vou começar de novo. Ela só serve em um caso específico: transformar verbos em substantivos. Então, olha que interessante. A parassíntese ou a derivação parasintética só serve para formar verbos. A derivação regressiva só serve para formar substantivos. E mais claro ainda, só formar substantivos a partir de verbos. Fazendo o quê? Tirando aquela terminação de verbo. Então, vou pegar uns exemplos diferentes daqueles que a gente comentou na sala. Por exemplo, do verbo combater na sala, na aula anterior. Do verbo combater. Qual que é o ato de combater? O substantivo da família de combater? É o combatimento? É a combateção? Se fosse combatimento, se existisse essa palavra, a gente estaria falando de derivação sufixal. Se fosse combateção, também a gente estaria falando de derivação sufixal. Mas não é. O substantivo, o ato de combater é o combate. Né? E aí a gente tem aqueles casos um pouquinho particulares. Por exemplo, vocês se lembram do verbo resgatar? Como que é o substantivo da mesma família? É resgatamento? Resgatação? Não, é o resgate. Por que esse eu chamei de um caso particular? Porque além de tirar o R, uma coisa que já tinha acontecido aqui em cima também, houve essa mudança dessa última letra. Né? Mas isso daqui é bobagem, gente. O que importa pra gente é tirou o R e formou um substantivo. Né? Tirou o R de um verbo e formou um substantivo. Estamos falando de derivação regressiva. Tá? Lembrando que todos esses substantivos que são originados a partir da derivação regressiva, a gente chama de substantivos deverbais. Por que substantivos deverbais? Porque eles, apesar de serem substantivos, eles ainda têm ideia de ação, né? Por quê? Porque eles vieram de um verbo. Então, o que é o combate? O combate é a ação de combater. O que é o resgate? É a ação de resgatar, né? Um outro caso, se eu pegar aqui, por exemplo, do verbo pular, qual que é o substantivo? Pulação? Pulamento? Não. Olha bem, eu vou tirar o R e vai ter uma mudança de letra, mas essa mudança da letra final é aleatória e vai ser o pulo.
Opa, quase que não sai. O pulo. E veja, pulo é o ato de pular. Ah, professor, mas não é todo substantivo que tem ideia de ação? Claro que não, né? Se eu pegar, por exemplo, o substantivo garrafa, qual que é a ação que tem em garrafa? Ah, mas olha, professor, olha que interessante. De garrafa, eu posso formar um verbo, sim. Como é que é o verbo? Colocar dentro de uma garrafa. Engarrafar. Só que aí o que a gente fez? A gente pulou para a derivação parasintética. O processo foi o contrário, né? Foi do substantivo que eu fui para o verbo, colocando o prefixo e sufixo. No caso do verbo para o substantivo, retirando essa terminação de verbo, estamos falando de derivação regressiva. Certo? Parece complicado, mas não é não, hein? Então, olha bem, assinale a alternativa em que a palavra entre aspas é exemplo de derivação parasintética. Ué, professor, por que você colocou esse exercício aqui, sendo que nesse slide você está explicando derivação regressiva? Você já vai entender. Ele quer derivação parasintética. A situação mal resolvida provocou um ataque de ira. Veja, derivação parasintética? Prefixo mais sufixo formando verbo? Não. Ataque é um caso de derivação regressiva. Não é? Então, do verbo atacar, quero formar o substantivo. Eu tirei o R. Só que aí, quando eu tirei o R, por alguma razão, a língua trocou aquele A de atacar por E. Só que aí ela tinha que mudar a consoante anterior também, e virou o ataque. E perceba que ataque é o ato de atacar, é um substantivo de verbal, né? Terminado o combate, o soldado descansou. Mesma coisa, ó, o exemplo que eu falei aqui. Ele está pedindo parasintética, ele está pedindo igual engarrafar, mas combate é regressiva, certo? A reforma tributária se faz necessária. Olha que interessante, você já pode eliminar a possibilidade de ser parasíntese, parasintética, porque não é verbo, né? Reforma é substantivo. E mais do que isso, é substantivo formado por derivação regressiva. Então eu tive o verbo reformar, quero formar o substantivo, a reforma. Como que eu fiz isso? Só tirando o R, igualzinho aqui em combater, resgatar, tá certo? No entardecer, o sol oferecia um incrível espetáculo. No entardecer, olha bem, quem que é a base aqui? É tarde. Para formar o verbo, o que ele fez? Colocou prefixo e colocou sufixo. Aqui, então, portanto, essa resposta, derivação parasintética. Tá certo? Agora vou complicar e esse ponto a gente vai falar mais na aula interativa. Se a gente prestar bastante atenção a esse caso, além da derivação parasintética, nesse caso aqui da letra D, ocorreu derivação imprópria. Lembrando, o que é derivação imprópria? A mudança da classe gramatical, sem alteração na estrutura. Então, veja, entardecer é um verbo, certo? Lembrando que derivação parasintética realmente só forma verbos. Está aqui, né? A partir de tarde, formei um verbo, colocando o prefixo, colocando o sufixo. Mas mais do que isso, nessa frase, essa palavra está sendo usada como substantivo. Não é verdade? Olha o artigo antes. Então, houve derivação parasintética e houve derivação imprópria. Lembra que eu comentei com vocês que, apesar de esse ser um assunto que vocês trataram no 9º ano, ele é tratado por nós aqui no ensino médio num outro nível, né? A gente não chegava nesse nível de dificuldade de você ter vários processos na mesma palavra, tá bom? Beleza? Esse daqui vai ser um ponto importantíssimo para a gente. Isso tem cara de prova. Se não entendeu, me fala na aula interativa, ok? Bom, e aí, para a gente encerrar, a gente vai falar mais sobre esses três aí. Por quê? Derivação prefixal e sufixal. Vou colocar aqui de novo. Prefixal e sufixal são muito fáceis, né?
Só tomando cuidado com aquilo que eu comentei com vocês na aula da semana passada, que a prefixal está mais ligada à mudança de sentido, enquanto a sufixal está mais ligada à mudança de classificação, certo? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado mesmo são com essas três aqui: parassíntese ou derivação parassintética, derivação imprópria e derivação regressiva, tá certo? Aqui o bicho pode pegar um pouquinho, por isso que eu quis gravar essa aula só para falar delas, e na aula interativa a gente vai focar nessas daí também, tá? Bom, quanto aos exercícios, lá no Forms, 2 exercícios, do mesmo jeitinho que a gente vem fazendo, e no Poliedro 1B, o exercício 9 da página 91, tá bom? Quanto à prova, a gente fala um pouquinho na aula interativa, mas já adianto que eu não corrigi nessa semana. Vou falar sobre isso, acho que mais na semana que vem, tá bom? Um beijo, meninos, cuidem-se.